O assassinato de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, pelo PSOL, é mais uma amostra, mais um detalhe da escalada do golpe militar no Brasil. Essa vereadora era uma ativista do movimento negro, da luta dos gays e do movimento feminista, e ela foi assassinada covardemente por meio de vários tiros disparados com pistolas automáticas que são de uso exclusivo da polícia. Ela, no último período, tinha denunciado o verdadeiro massacre que era praticado pelo batalhão número 41 da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra os moradores da favela, principalmente a favela de onde a qual ela pertence, que é a favela da Maré. Esse fato, junto com alguns outros, como por exemplo, hoje mesmo, que é quinta-feira, dia 15 de março, uma outra ativista, Luciana Xavier, teve o nariz quebrado por protestos contra a Previdência Social, a privatização da Previdência, a intervenção no Rio de Janeiro, etc. Então, se vê que são reações de força, e já em um nível de truculência grande, em cima da denúncia contra o golpismo no geral. O que nós estamos vendo aqui é a comprovação do que já tinha sido amplamente divulgado há mais ou menos 3 anos atrás, depois de uma investigação que foi feita por uma jornalista da agência A Pública, que foi publicada pela revista Caros Amigos, que já denunciava, por meio de denúncias de ex-policiais civis, que cada batalhão da polícia militar tem esquadrões da morte. O que nós estamos vendo aí é os esquadrões da morte dos anos 60 voltando a agir. Então nós devemos dizer aqui também que há uma certa polêmica, principalmente provinda a partir da esquerda, mas incentivada pela direita, de que isso foi um fato isolado, de que se trata da polícia corrupta, que seria parte da polícia, não seria a instituição como um todo, que estaria enfrentando a intervenção do Exército com o objetivo de moralizar as instituições. Então, em primeiro lugar, a intervenção do Exército no Rio de Janeiro não tem o objetivo de moralizar as instituições. O que tem como objetivo é pegar as rédeas com muito maior força para, a partir de medidas de força, conseguir impor mecanismos mais sólidos para permitir que o Estado brasileiro avance com os ataques contra a população, que é uma imposição do imperialismo, que seria a imposição de todas as medidas contra os direitos trabalhistas, da privatização da Previdência, que, conforme já temos detalhado muitas vezes, representa a metade do orçamento federal oficial, porque tudo que é roubado, entre aspas, porque no capitalismo não tem roubos, são negócios, por meio da roubalheira da dívida pública que vai para os grandes bancos estrangeiros, não é contabilizado, que seria quase um outro orçamento público federal, e a intervenção do Exército tem como objetivo justamente impor esses ataques e, posteriormente, poder, por meio da força das baionetas, resistirem a um grande levante popular que, obviamente, em algum momento irá acontecer. A intervenção do Exército é uma intervenção que diz que é contra o tráfico
contra a violência, contra os grupos de criminosos. Mas acontece que em nenhum lugar do mundo, nunca, a intervenção do exército contra grupos criminosos deu certo. Inclusive a situação nesse momento no Rio de Janeiro, aliás, não no Rio de Janeiro, no México, onde o exército se encontra nesse papel desde 2006, é totalmente caótica. Ontem, por exemplo, teve um discurso do comandante da Marinha do Exército, que foi endereçado ao próprio presidente da República, dizendo que a situação é tão caótica que o Exército mata crianças. Porque, de fato, o que acontece? Quando o Exército passa a atuar contra as organizações criminosas, principalmente as que mexem com altos volumes de dinheiro, ele vai ser corrompido também. Imagina, ponha-se no lugar de um soldado que ganha $300 por mês, ou de um coronel que ganha 1.000. Se um traficante oferece 50.000, o que acontece? Isso nós não precisamos falar, precisamos comprovar o que na prática acontece. Veja o exemplo do México, o exemplo da Colômbia com os falsos positivos, e assim sucessivamente. Então, a intervenção militar no Rio de Janeiro não se contrapõe ao modus operandi da polícia, que é totalmente corrupto. Até pode estabelecer alguns ajustes, mas o objetivo é o mesmo: se contrapor contra a massa, contra os trabalhadores e principalmente contra a classe operária. Nisso nós não deveríamos ter absolutamente nenhuma dúvida. No Brasil, houve um golpe de Estado parlamentar contra a presidenta Dilma, que evoluiu rapidamente a um golpe de Estado do judiciário, que controla todas as instituições nesse momento, por meio da truculência da Lava Jato e dos juízes, dos procuradores, e que agora evolui cada vez mais rápido para um golpe de Estado de cunho bonapartista, uma ditadura policial burocrática, com o exército na linha de frente. A reação da esquerda, que é uma esquerda, o grosso da esquerda totalmente integrada ao regime, é para lá de vergonhosa. Da mesma maneira que não houve nenhuma reação contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, contra a aprovação da PEC 55, que é a lei que instituiu teto para os gastos públicos sociais, da mesma maneira que agora não há teto nenhum para a espoliação financeira, para a dívida pública, swap cambiais, etc. E a situação é totalmente calamitosa para a esquerda. Uma esquerda que não mobiliza ninguém, trai absolutamente todas as greves, como nós vimos agora na presente greve dos Correios, e não mobiliza o povo para reagir contra o golpe militar, que tem como principal alvo os trabalhadores. Nesse sentido, o PSOL soltou uma nota de poucas linhas, uma nota totalmente burocrática, formal, e da mesma maneira que o PT coloca que a saída seria investigar. E quem queria fazer a investigação? Seria a justiça brasileira, que justamente que se encontra à cabeça do estado de exceção. Não denuncia o golpe militar e tenta direcionar todas as ações, além de ações jurídicas, para as eleições. Nós devemos repudiar o assassinato da vereadora Marielle Franco como parte da engrenagem geral do golpismo, que tem como linha de frente o encaminhamento para um golpe militar no Brasil, que é uma política direcionada a partir do imperialismo norte-americano. Isso que deve ser dito em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, devem ser denunciadas as eleições como absolutamente golpistas,
E deve ser denunciada essa esquerda traidora do PT e do PSOL como engrenagens do mesmo golpe. Se trata de uma esquerda golpista que trai os trabalhadores, não mobiliza os trabalhadores e as massas no geral para resistir ao golpe. E agora fica claro que quando o imperialismo e a direita colocam os seus pitbull em campo, esses são os resultados. Marielle começou a mexer num vespeiro. Ela fazia parte também da comissão que investigava a intervenção no Rio de Janeiro. Ela tem denunciado os organismos de segurança, os esquadrões da morte na PM e assim sucessivamente. E óbvio que aí houve uma reação que é até, entre aspas, natural. O que deve ser contrapor a essa truculência dos organismos de repressão? É somente o povo armado, o povo nas ruas. E como fazer isso se nem sequer o povo é chamado para resistir? Portanto, abaixo a intervenção militar no Rio de Janeiro, abaixo o imperialismo, abaixo o golpe militar e abaixo a esquerda golpista, pela organização dos trabalhadores contra o golpe militar e contra todos os ataques.